Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Descomplicando Direito, o seu canal do YouTube que pretende discutir as questões do mundo jurídico, as questões do momento, sempre assim de uma forma descontraída, de uma forma leve, de camiseta e calça jeans, sem o terno e o juridiquês dos nossos tribunais. No vídeo de hoje, iremos analisar a decisão recente dos tribunais no que diz do STF, no que diz respeito à exclusão da viúva da Mega Sena da herança do seu falecido marido. Gente, essa decisão me permite trabalhar num dos temas que eu mais gosto, que é o direito das sucessões. Afinal de contas, para quem acompanha o canal, né, eu sou professor de direito das sucessões. Então é uma coisa que me deixa bastante feliz de poder falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, gente, a questão básica envolvida aqui, tá, diz respeito a um instituto de direito das sucessões que se chama indignidade, tá? A indignidade está lado a lado com outro instituto que se chama de deserdação, tá? Os dois institutos apresentam naturezas distintas, tá? A indignidade, gente, ela é uma sanção imposta pela legislação civil, tá? Em razão do cometimento pelo herdeiro, né? Então, o herdeiro do falecido cometeu alguma coisa, cometeu algum ato de tal gravidade que a legislação determina a sua exclusão. Tá certo? Então, é uma sanção civil que se aplica em razão do cometimento de um ato de alta gravidade. Por outro lado, a deserdação sempre decorre de um ato voluntário, tá? Que é o testamento. Gente, eu não vou trabalhar com a deserdação, porque o caso aqui não inclui deserdação, ele inclui indignidade, tá? Então eu vou deixar a deserdação de lado. Se vocês tiverem dúvidas de como funciona a deserdação, para que ela serve, quais são os requisitos, etc., vocês podem deixar um comentário aqui nesse vídeo, que eu teria o maior prazer de gravar uma nova oportunidade. Eu caço uma decisão aqui para a gente comentar, tá? Para trazer isso aqui e explicar para vocês como que funciona essa figura da deserdação. Isso funciona também muito bem para aquele filho que está com medo que a mãe vai deserdar ele, né? Que já recebeu a ameaça. Mas, enfim, vamos trabalhar aqui com a segunda, com a primeira hipótese, que é a hipótese da indignidade, tá? Gente, a indignidade é uma sanção civil, tá? O que aconteceu no nosso caso para que isso tenha acontecido? Se vocês estão lembrados, esse caso ficou famoso por ter sido o caso do René Sena, tá? Que ganhou na Mega Sena, e em razão disso, foi uma quantia expressiva, não me lembro de quantos milhões de reais foi o prêmio que ele recebeu, mas ele ganhou uma quantia bastante expressiva e ele ficou bastante rico com isso. Queria eu ter ganhado na Mega Sena, diga-se de verdade, diga-se de passagem, mas não fui, né? Tô aqui gravando o vídeo no YouTube para vocês. O cara ganhou na Mega Sena, ganhou uma quantia bastante expressiva, e uma determinada mulher, nome Adriana, se aproximou dele, tá? E, segundo se consta dos autos, tá? Teria feito ele firmar um testamento, deixando a herança integralmente para ele, e, logo depois, teria orquestrado o crime no qual ele faleceu, tá? Salvo engano, a data do falecimento dele, a data do crime de homicídio, foi em 2007. Pois bem, ela foi formalmente acusada do crime de homicídio, tá? E o processo criminal rolou e ela foi definitivamente condenada como mandante deste crime em 2016. Tá certo? Então, a justiça criminal chegou à conclusão que ela era mandante do crime de homicídio em face do seu ex-marido. Em virtude disso, em razão disso, houve a condenação, tá? Houve uma imposição de uma sanção civil de indignidade, tá? Então, vamos reservar aqui esse primeiro aspecto. Ela foi condenada pelo crime de homicídio. Pois bem, gente, a indignidade, ela é uma sanção civil que pode ser aplicada ao herdeiro, e aqui, indiferente se o herdeiro é instituído por força de lei, tá? Quem que é herdeiro por força de lei? Filho, neto, bisneto, etc. Na falta destes, pai, avô, bisavô, etc. Na falta deste, o cônjuge ou companheiro com quem a criatura era casada ou mantinha união estável. Na falta desses, colaterais, tá? Quem que é colateral?
irmão, sobrinho, tio, primo, tio-avô e sobrinho-neto. Não passa daqui, tá? Vai até o 4º grau na linha colateral. Se tiverem dúvida de como funciona, a gente também pode depois, mais tarde, falar um pouquinho sobre isso, mas vai até o 4º grau. Tranquilo? Então, isso serve tanto para a exclusão desses caras, que são instituídos por lei, quanto serve para a exclusão dos chamados herdeiros testamentários, que são aqueles que são instituídos por ato voluntário, que é o testamento. Tá certo? Quais são as hipóteses de indignidade? Gente, existem 3. Primeiro, o homicídio, tá? Cometido em face do autor da herança, então, daquela pessoa da qual eu estou tratando da herança, que é exatamente o que aconteceu nesse caso, tá? Ou de parente próximo. Segundo lugar, crimes contra a honra, cometidos em desfavor do autor da herança, do nosso falecido, nosso presuntinho, ou da pessoa com a qual ele era casado, tá? Do cônjuge ou companheiro. E, em terceiro lugar, o chamado impedimento de testar, que basicamente é a movimentação do herdeiro que impede a pessoa de firmar testamento. Tá certo? Então, alguma movimentação do herdeiro, seja por meio de ato violento, seja por meio de ato fraudulento, que impeça a pessoa de firmar o seu testamento. Tranquilo? Beleza? Então, esse aqui é o pano de fundo. Qual foi a hipótese? Gente, no caso aqui que a gente está analisando, a Adriana, tá, que é essa viúva da Mega Sena, acabou incidindo justamente na primeira hipótese de exclusão por indignidade, qual seja o homicídio cometido em desfavor do autor da herança. Tá certo? E aqui pouco interessa se ela tinha, como tinha no caso, um testamento, ou se ela figuraria nessa sucessão apenas no papel de ex-companheira, tá? Por ter cometido este crime, ela poderia ser excluída da sucessão. Aí alguém poderia me perguntar: tá, professor João, e por que diabos houve a condenação definitiva em 2016 e apenas agora, no dia 31 de maio de 2021, eu tive o reconhecimento de que ela não poderia figurar nessa sucessão? Gente, a razão é simples, tá? No que tange às sanções de indignidade, tá? Na aplicação da sanção de indignidade, existe aqui o que a gente chama de dissociação da esfera civil da esfera penal. O que isso significa? O juiz do cível não precisa aguardar que o juízo do crime reconheça o homicídio. Ele pode processar essa questão e decidir por conta própria, tá, sobre a possibilidade de exclusão deste herdeiro da sucessão. Isso se tornou bastante claro, se tornou bastante famoso em outro caso que ganhou as mídias, gente. Isso aqui é para a galera mais nova, tá? Que foi o caso da Suzane von Richthofen, tá? Que foi excluída por indignidade lá atrás, tá? E ela foi excluída por indignidade, a sanção civil foi aplicada muito antes da sanção penal. Então, ela foi julgada no cível, foi reconhecida a culpa dela no cível antes do penal. E qual é a situação aqui? Da esfera penal para a esfera cível, não existe, então, qualquer ruído. O que não é comum. O mais corriqueiro que pode acontecer, o mais normal, o típico de acontecer, é que justamente, no caso do processo criminal estar correndo, se aguarda o trânsito do processo criminal para só depois haver o julgamento pelo cível. Tá certo? Aqui não. Os dois processos podem tramitar de maneira concomitante. Por quê? Porque no crime, tá, essa questão aqui da indignidade por homicídio vai dizer respeito ao procedimento do tribunal do júri, tá? Que é um procedimento, via de regra, muito mais lento, muito mais moroso, muito mais demorado do que o procedimento do cível. Então, para evitar que o herdeiro receba a sua herança e fique com ela, o procedimento cível vai adiante, tá? No que tange a indignidade, gente, no que tange a indignidade, o herdeiro só vai ser considerado excluído e, portanto, sem direito a receber a herança após o trânsito em julgado da sentença do cível, tá?
Sem que aconteça isso aqui, sem que a sentença do cível seja proferida, o herdeiro será mantido nessa condição de herdeiro. Então, no caso da Adriana, é possível dizer que ela apenas vai ser excluída definitivamente com o trânsito em julgado dessa decisão do STF. Até lá, ela é mantida na condição de herdeiro testamentário. O que pode ser feito, e é o que normalmente ocorre, é que esses bens que ela receberia por força da herança são congelados, então são paralisados, enquanto não tiver o julgamento final do cível. Isso se faz em caráter, tá, de liminar, que a gente chama de liminar, para evitar, portanto, que esse herdeiro possa receber a herança e se desfazer dos seus bens. Tá certo? Então, hoje, era isso que eu tinha para falar, o Instituto da Indignidade, esse aspecto bastante interessante do direito civil. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, podem mandar nos comentários as dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. Gostou do nosso vídeo? Aperta o joinha, clica no sininho para receber novas notificações. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo Descomplicando o Direito. Tchau, tchau.